Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Pai. Obrigado porque os nossos corações estão sendo ministrados, Senhor, pelo louvor, pelas vozes das crianças e agora, Senhor, pelo Teu servo Maurício, Senhor. Que o Senhor continue inspirando, Senhor, a vida dele, para que ele possa entregar aquilo que está no seu coração, Senhor. O nosso resgatador que nunca falha. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar? Graça e paz seja com você, irmão, irmã que está aqui. Nós vamos dar sequência hoje no estudo do livro de Ruth. Hoje nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco no capítulo 4, dos versículos 1 a 12. E o tema dessa manhã é o resgatador que não falha. Livro de Ruth, capítulo 4. O resgatador que nunca falha? Nunca falha. Nunca falha, não falha. Diz assim a palavra de Deus: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, eu não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém. É uma história uns versículos um pouquinho compridos, mas talvez você esteja se perguntando: gente, o que pode tirar desse texto aí
E assim como eu espero que você se surpreenda também com o que o texto dessa porção tem a nos ensinar nessa manhã. Mas eu quero começar, queridos irmãos, dizendo e refletindo um pouco com vocês aqui, como é engraçado o ser humano, porque o ser humano se preocupa tanto muitas vezes em fazer o seu nome grande na história. O ser humano, ele se preocupa em perpetuar o seu nome, em fazer o seu nome conhecido por muitos, se não por todos. É o que muitas vezes nós conhecemos como fama. O ser humano, ele quer ter fama, esse anseio por deixar o seu nome grande e conhecido ao longo dos anos. E na Bíblia Sagrada nós vemos um registro disso, lá na história do povo de Babel. Eles construíram aquela torre, querendo chegar ao céu, mas querendo fazer o nome deles conhecidos ao longo da história como aqueles que conseguiram tocar os céus. Então o ser humano, ele se preocupa em querer perpetuar o seu nome, querer fazer o seu nome grande no meio das pessoas, no meio dos povos. E muitas vezes, amados irmãos, se não na grande maioria, ou se não em todas as vezes que o ser humano quer deixar o seu nome grande, conhecido, esse anseio por deixar esse legado, por deixar esse seu nome grande, ele se torna um ídolo. E o ser humano quer adorar, não o Criador, mas ao seu próprio nome, quer adorar a si mesmo. E não é para tanto que nós vemos hoje tantos livros de coach que dizem assim: como deixar um legado, como tornar o seu nome grande, como fazer isso, como fazer aquilo outro. Porque o ser humano quer se preocupar em deixar o seu nome conhecido para as outras gerações. E a história desse capítulo de hoje que nós lemos, ela vai nos mostrar, ou melhor dizendo, ela vai perguntar para nós se as nossas ações, elas devem ser na direção de fazer o nosso nome grande, ou na direção em fazer o nome que está sobre todo nome continuar sendo grande. Então essa é uma das lições que nós vamos enxergar nessa manhã, e nós vamos ver que o melhor jeito de nós fazermos um nome para nós é nos oferecendo a Jesus Cristo em serviço, é oferecendo a nossa vida em serviço, é a maneira com que nós vamos fazer o nosso nome grande, mas não aqui na terra, e sim no céu, que é onde nós devemos juntar os nossos tesouros. Então o capítulo 4 do livro de Ruth, irmãos, ele vai trazer o clímax da história, ou seja, ele vai trazer o ponto alto da história de Ruth. E vocês vão lembrar comigo, quem está acompanhando a história de Ruth vai ver que ela era uma moabita, ou seja, ela não pertencia ao povo de Israel. Mas depois de tantas perdas, depois de tantos lutos, depois de pobreza, depois de tanta incerteza na sua vida, nós vamos ver Deus movimentar as peças da história para restaurar não somente a vida de Ruth, mas também a vida da sua sogra Noemi. Então Deus começa a movimentar as histórias para restaurar a vida dessas mulheres e para fazer a história delas uma história grande e conhecida. E o instrumento dessa restauração, irmãos, o instrumento que Deus usou é a figura desse resgatador. Nós já ouvimos falar desse resgatador nos capítulos anteriores. O pastor Márcio pregou sobre o resgatador. E eu quero lembrar um pouquinho para vocês aqui o que era essa figura desse resgatador, que em hebraico é a palavra Goel. Esse resgatador, ele tinha 3 funções básicas. A primeira função que ele tinha era de resgatar terras que haviam sido vendidas por necessidade. Ou seja, uma família tinha necessidade, eles tiveram que vender a terra, e um outro parente foi lá e pagou a dívida, pagou a necessidade para resgatar as terras dessa família. Essa era a primeira situação desse resgatador. A segunda situação era o resgatador que resgatava pessoas da sua família que se tornaram escravas por causa das dívidas. A pessoa deveu um monte, se tornou escrava por causa das dívidas, e o resgatador ia lá, pagava as dívidas e resgatava essa família.
E o terceiro caso, que é o que nós vamos ver nessa manhã aqui, é o resgatador que preserva o nome da família, casando-se com a viúva. Você vai se lembrar comigo de que Ruth, ela era viúva de Malom. Malom era filho de Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi. Mas Elimeleque morreu, o Malom morreu, e ficou a Ruth, e ficou a Noemi. Ou seja, ficou a sogra e a nora. E elas tinham uma terra lá da família, só que sozinhas elas não conseguiam dar continuidade. A sociedade era bem diferente daquilo que nós vemos hoje. Era uma sociedade patriarcal. Então era necessário que a história da família perpetuasse. Mas só tinha sobrado Noemi e só tinha sobrado Ruth, que além de estar viúva, morava em Israel, mas ela não era de Israel. Ela era uma moabita. Ela era uma mulher de uma terra pagã, mas que por conta do esposo ter ido lá para Moabe, ela se casou, se conheceram, voltaram para Israel, o marido morreu e agora ela estava sozinha. E vocês vão se lembrar na pregação da pastora Mônica, no domingo passado. Estou fazendo todo esse resgate aqui para nós podermos entender a história de hoje. Na ministração passada nós vemos que Ruth se encontra com Boaz lá na eira. De noite ela se veste, ela se prepara, e naquela noite ela pede Boaz em casamento. Ela viu que Boaz era um bom homem, ela encontrou Boaz uma segurança, ela viu ali um projeto de vida para ela e para a família, por instrução da sua sogra Noemi. E eu gostaria que colocasse o último versículo do capítulo 3, por gentileza. O último versículo do capítulo 3. Não lembro o número. 18. 3:18. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, ou seja, Boaz, não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. O que querá resolver esse caso? Eu falei para vocês da figura desse resgatador, desse Goel, que nesse caso aqui era preservar o nome da família, e o parente mais próximo tinha então essa possível responsabilidade ou função de perpetuar o nome da família. Só que Boaz, apesar de ser um parente, ele não era o parente mais próximo, ele não era o responsável mais próximo. Ele sabia que tinha um homem mais próximo para ser o resgatador, que deveria casar com Ruth, comprar as terras de Noemi para perpetuar o nome da família. E ele falou assim: olha, eu preciso fazer tudo conforme a lei. Boaz era um homem correto, era um homem íntegro, e é por isso que ele responde para Ruth, quando ela pede ele em casamento. Ele fala assim para ela: olha, você espera, porque eu preciso resolver as coisas primeiro, eu não posso casar com você antes de resolver. Veja como ele era um homem comprometido com a lei do Senhor. E então ele fala assim: olha, eu vou encontrar esse fulano. E por que eu comecei a história, a pregação nessa manhã, dizendo por que o ser humano é preocupado em perpetuar com o seu nome? Porque Boaz, ele não estava preocupado em fazer o seu nome grande, ele queria manter o nome daquela família grande. Mas vejam que a palavra de Deus, quando vai se referir ao homem, àquele parente mais próximo, o escritor, ele nem se preocupa em colocar o nome do camarada, ele coloca assim: o fulano. O fulano. Boaz então ele vai até o portão da cidade. Agora nós vamos ver dos versículos 1 a 6, a primeira parte desse resgatador que desiste. Repita comigo: resgatador que desiste. Boaz ele vai até o portão da cidade, que é como se fosse a nossa pracinha de hoje. E lá
ele vai sentar até que o fulano apareça. Por quê? Porque ali era onde eram feitas as negociações, as tratativas. As pessoas se reuniam ali para fazer as suas negociações. E Boaz fica de prontidão ali no portão da cidade, na pracinha, esperando pelo senhor fulano. O homem, de repente, aparece. Boaz explica toda a situação. Olha, tem uma mulher chamada Noemi, ela tem uma terra. O esposo dela faleceu, os filhos faleceram. E você, como é o parente mais próximo, você tem a oportunidade de comprar essa terra e de aproveitar essa terra. Olha que coisa boa. Você vai ficar com essa terra, você vai conseguir plantar, você vai conseguir tirar proveito dessa terra. E o homem pensou assim: poxa vida, a mulher já é de idade, ela não vai ter mais filhos. Tá aí um bom negócio para eu comprar e para ficar de herança para mim quando essa mulher morrer. Reparem nos versículos 1 a 6 que o homem está preocupado com a herança. O homem queria ficar com aquelas terras. E aí no primeiro momento ele fala assim: olha, eu aceito, eu vou ficar. Porque ele viu ali um bom negócio. Ele viu uma oportunidade de ganhar. Só que Boaz, ele é inteligente. Depois que o homem aceitou, ele fala assim: olha, beleza, você aceitou, só que tem mais um porém aí. Boaz explica para o senhor fulano de que esse resgate das terras ia implicar em uma coisa: ele ia ter que assumir a responsabilidade de postergar a geração da família, casando-se com a Ruth. E ele fala assim: ó, você vai ter que casar com a Ruth, a moabita, que veio lá da terra de Moabe, porque você vai ter que postergar a geração dela. Ela está viúva e ela tem direito nessas terras aqui também. E aí o senhor fulano fala assim: opa, peraí, não, aí já não é para mim. Se fosse até para ficar com as terras ali, com a herança, ele estava preocupado em ganhar. Mas quando ele vê que ele ia ter que se sacrificar, até cuidar de uma senhora de idade, beleza, mas agora ter que casar com outra, com uma mulher estrangeira, ter que fazer um filho para postergar a geração de um cara que eu nem conheço, ele fala assim: não, isso aí não é para mim. Eu não quero essa responsabilidade. Como dizem por aí, eu não quero sarna para se coçar. Ele quis meio que dizer assim. E queridos irmãos, é o tal do que nós conhecemos hoje como: eu só faço se for bom para mim. Eu só vou fazer se eu for tirar proveito para mim. Você conhece gente que é assim? Eu só vou fazer coisas se eu ganhar alguma coisa. Antes de ele fazer, ele pergunta assim: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou lucrar? O que vai sobrar para mim? O que eu vou ganhar? Agora eu vou perder, porque eu tô comprando uma terra, mas essa terra não vai ficar para mim. Vai ficar para os filhos que eu gerar para Ruth. Ou seja, eu não vou ganhar nada. Eu só vou perder. Eu não quero me sacrificar. As pessoas, amados irmãos, querem a bênção, mas não querem o compromisso. As pessoas querem receber, mas não querem se doar. Eu quero vir à igreja porque eu recebo. Eu não quero vir à igreja porque eu quero doar. Eu quero fazer tal coisa porque eu vou receber. Mas nós vemos essa história de que tem um resgatador que desiste, mas tem um resgatador que não vai desistir. Um homem reto, um homem íntegro. E assim como nós vimos Boaz no capítulo anterior, ele sendo correto com a lei, procurando esse senhor fulano para resolver a situação primeiro, ele vai agir da mesma forma, dando prosseguimento agora no resgate de Ruth. Boaz fala assim: então tá bom, você não quer, beleza, mas eu vou assumir a responsabilidade. Boaz puxa para si a responsabilidade que não era dele, que não tinha obrigação nenhuma. Ele assina o contrato do casamento e ele assume a responsabilidade da família. Boaz assumiu a responsabilidade de cuidar de Ruth, de gerar filhos com Ruth,
de continuar a geração da família de Elimeleque e de Malom, e ele vai assumir cuidar da mãe do ex-marido da sua atual esposa. Olha isso, a mãe do ex-marido da sua atual esposa. É até confuso. O amor de Boaz, queridos irmãos, é o amor do tipo sacrificial, porque ele não tinha a responsabilidade de casar com Ruth, ele não tinha a responsabilidade de levar uma sogra postiça para casa, ele não tinha a responsabilidade de gerar filhos. Boaz já era um homem mais velho do que Ruth, mas Ruth vê com bons olhos Boaz, porque ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem perante a lei do Senhor. Ruth não estava preocupada com a beleza, mas Ruth estava preocupada em ter um homem de verdade consigo, assim como a pastora Mônica pregou aqui, um homem que cuidasse dela, um homem que cuidasse da família, um homem que se preocupasse com a geração de Elimeleque, com a geração de Malom. Boaz escolhe pagar o preço para manter o nome da família em pé. E aí eu vou deixar um spoiler aqui para a próxima pregação, de que não é qualquer família. Não é qualquer família. É uma família muito importante na história da redenção. Então nós vemos no primeiro momento esse resgatador que desiste, que era o senhor fulano. Nós vimos agora o resgatador que não desiste, e agora nós vamos ver que esse resgatador, além de não desistir, é um resgatador que vai produzir frutos. Lembra que o pastor João sempre lembra aqui o versículo: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Claro que nesse sentido aqui, o produzir frutos era de produzir filhos, de gerar filhos, é a posteridade, é a geração, dá continuidade. Mas, queridos irmãos, o casamento deles, entre Boaz e entre Ruth, ele gera uma expectativa tão grande no povo da cidade, que o povo começa a abençoar esse casamento. O povo começa a lançar palavras de bênção, palavras de prosperidade para o casamento de Ruth e para o casamento de Boaz. Porque, irmãos, quando está no propósito, quando nós estamos no propósito de Deus, é visível a bênção do Senhor nas nossas vidas. O povo reconhece quando nós estamos caminhando no propósito do Senhor. Isso não quer dizer que nós não passamos por lutas, não passamos por momentos difíceis, não passamos por erros, por dificuldades. Andar e caminhar com o Senhor não significa ausência de problemas, mas significa que Deus está conosco e que em momento nenhum Ele vai nos abandonar. E essa família está sendo abençoada pelo povo da sua cidade, pelo povo da tribo de Judá, da qual Boaz pertencia, e o povo começa a anunciar expectativas para eles, começa a anunciar bênçãos a respeito da terra e a respeito da posteridade, a respeito da geração deles. Coloca para mim o versículo 11, por gentileza, do capítulo 4. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. O povo está lembrando de que o nascimento de Israel se deu lá com Jacó, que casou com Raquel, casou com Lia, e a partir delas e das suas outras duas servas, geraram as 12 tribos de Israel. Então olha que engraçado isso, e olha que bênção. O povo está falando assim: nós queremos para vocês que vocês sejam assim como Jacó, e assim como Raquel e como Lia foram importantes para a nação de Israel. O nascimento das tribos de Israel se deu ali, e nós queremos que a mesma bênção que esteve com Jacó esteja com você, Boaz. Que a sua descendência seja como Jacó,
seja uma descendência abençoada. Sabe o que o povo está falando ali? Ele está lembrando eles das promessas que Deus fez também a Abraão, do pacto que Deus fez com Abraão, com a nação de Israel. O povo está lembrando de que Deus é fiel nas suas palavras e nos seus pactos. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz, irmãos. Nós que somos infiéis, nós que erramos, nós que pecamos, nós que falhamos, nós que transgredimos, mas o Senhor nunca falha, o Senhor nunca tarda. É a nossa ansiedade que não nos deixa confiar no Senhor, é o nosso medo que não nos deixa confiar no Senhor, é a nossa mente prepotente que não nos deixa confiar no Senhor. É quando você fala assim: eu faço, eu posso fazer, eu vou fazer isso, não, porque eu decidi isso. E geralmente quando você faz isso dá errado. Por quê? Porque você não colocou nas mãos do Senhor, você não colocou nas mãos daquele que tudo faz. Aí muitas vezes as pessoas começam a culpar Deus, começam a colocar a culpa no Senhor. Ó, Senhor, mas o Senhor me deixou fazer isso, o Senhor me deixou fazer aquilo, mas o Senhor fez. E a gente começa a questionar com Deus. A gente tem que mais colocar nas mãos do Senhor, esperar pelas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho do Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós temos que ser como esse casamento, como Ruth, como Boaz, colocarmos a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor e esperarmos que Ele vai nos ensinar a como fazer, Ele vai direcionar a nossa vida. Coloca o versículo 11 de novo, por gentileza. Continuando a bênção ali, ele diz assim, ó: e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Versículo 12, por gentileza. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Eles estão lembrando do Israel como um todo, falando ali de Raquel, de Lia, de Jacó. E eles estão lembrando da tribo de Judá, da qual Boaz fazia parte. Olha que legal, eu gosto dessas coisas do povo de Israel, porque eles têm essa cultura tão legal de... Hoje eles já se perderam por causa das dispersões que eles tiveram ao longo da história. Não se sabe mais quem pertence a qual tribo, mas nessa época do Antigo Testamento, Novo Testamento, eles sabiam da tribo que eles pertenciam, e isso é tão legal, né? Ver essa cultura deles. E o povo está abençoando eles. É como se hoje nós tivéssemos, desculpa do exemplo bem chulo, desculpa da palavra aqui, mas é como se hoje nós estivéssemos dizendo assim para os nossos filhos: olha, que os filhos de vocês sejam uma bênção para a cidade de Londrina. E aqui, queridos irmãos, o povo está dizendo para eles assim: olha, o anseio desse povo, o anseio dessa cidade é de que os filhos de Ruth e de Boaz sejam uma bênção para aquela região, para aquele local. E aí vem um ensinamento muito importante para as nossas famílias, para as nossas vidas, para você que tem filhos, para você que vai ter filhos, que tem o sonho de ter filhos. E isso é muito importante, eu quero que você dê muito valor para isso. Os nossos filhos, queridos irmãos, existem em primeiro lugar, para anunciar o nome do Senhor. Nunca confunda a prioridade. Nunca confunda a prioridade dos seus filhos, dos nossos filhos. Eles existem primeiro para anunciar o nome do Senhor. Ele não existe primeiro para ser um médico. Ele não existe primeiro para se dar bem na vida. Ele não existe primeiro para ser rico, para ser bem-sucedido. Isso pode ser uma consequência. Mas ele existe primeiro para anunciar o nome do Senhor. E eu lembro de um versículo muito importante que diz assim: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dê valor para o que você ensina para os seus filhos.
E dê valor para o que você ensina primeiro para o seu filho. Será que em primeiro lugar é ele estudar? Será que em primeiro lugar é ele trabalhar? Ou será que em primeiro lugar é ele adorar o nome do Senhor? Que os nossos filhos sejam como os filhos de Ruth, sejam como os filhos de Boaz, sejam como os filhos de Jacó, sejam como a palavra de Deus ensina. Anunciar primeiro o nome do Senhor, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Não senti muito forte um amém. Amém. Se você quer que o seu filho tenha salvação, se você quer que o seu filho se dê bem na vida, cumpra esse princípio, irmão. Cumpra esse princípio. E aqui eu caminho para a conclusão dessa palavra, e talvez você esteja aí se perguntando: poxa, mas aonde está Jesus em toda essa história, né? Aonde está? Ele não falou de Jesus até agora, não falou da história de Jesus. Esse texto é tão Jesus, mas eu quis deixar as lições e a cereja do bolo para o final. Aleluia. E aqui eu quero compartilhar com vocês. Quando eu falo de cereja, gente, eu não consigo, quebrando um pouco o gelo, eu não consigo esquecer de uma história. Porque essa cereja aqui não é uma cereja de mentira, não. Teve uma vez que a gente estava numa sorveteria, e daí, eu não lembro muito bem, mas estava eu e a Jaqueline, e daí eu gosto sempre de pegar aquelas cerejas, sabe, na sorveteria lá. Daí a Jaqueline falou assim: mas por que você vai pegar cereja? Isso aí é puro chuchu. Daí eu falei: o quê? Chuchu? Como assim chuchu? Daí ela falou: sim, essa cereja é feita de chuchu. Gente, quando ela contou essa história para mim, de que aquela cereja da sorveteria era feita de chuchu, cara, é como se ela tivesse acabado com a minha história, assim, com a minha vida. Eu falei: eu não acredito nisso. E eu não acreditei. Eu cheguei em casa, fui pesquisar, e era verdade mesmo, gente. Aquela cereja da sorveteria é de chuchu, não é de verdade. Se você não sabia disso, se eu te contei hoje pela manhã, então me desculpa por frustrar as suas vontades, tá bom? Mas enfim, essa cereja aqui de hoje não é cereja de chuchu não, gente, é cereja de verdade mesmo, tá? Eu quero começar com uma pergunta na conclusão desse texto nessa manhã, queridos irmãos. Diferente de Boaz, eu disse em primeiro lugar que nós vemos ali um resgatador que desistiu, porque ele viu que o preço era muito alto e que ele não tinha necessidade de pagar aquele preço. Quantas vezes nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, irmãos? Quantas vezes nós colocamos os nossos interesses na frente dos interesses do reino de Deus, dos interesses do Senhor? Eu vi um cartaz esses dias atrás, muito legal, mas ele também era muito pesado. Ele tinha várias imagens, várias cenas da vida de uma pessoa. Então tinha um bebezinho, e daí ele falava assim: muito cedo demais para buscar o Senhor. Aí numa outra imagem, ele tinha assim, ele no trabalho, e daí estava assim: muito ocupado demais para buscar o Senhor. E daí na outra imagem, tinha ele num casamento, festando e tudo mais, e daí dizia assim: alegre demais para buscar o Senhor. E a última imagem, estava a imagem de um túmulo, e dizia assim: tarde demais para buscar o Senhor. Jesus, misericórdia. Quantas vezes nós colocamos nossos interesses em primeiro lugar que não os interesses do reino de Deus? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho uma boa notícia para você, para mim, para o povo de Deus e para todo o universo nessa manhã, queridos irmãos. Assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, você conhece um homem que era Deus, se tornou homem, mas continuou sendo Deus, se entregou pelos nossos erros e pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Um homem que não merecia passar por tudo aquilo que passou, um homem que não merecia, que não precisava esvair numa cruz todo o seu sangue, ser mutilado, ser traspassado por uma lança, perder todo o seu sangue,
morrer naquela cruz nu, passar vergonhas, usar uma coroa de espinhos, para resgatar pessoas que eram pecadoras, que eram indignas, que eram falhas, que não mereciam perdão. Jesus, queridos irmãos, é o nosso resgatador. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós temos um resgatador que nós podemos chamar de nosso, que comprou as nossas dívidas naquela cruz do Calvário, que nos livrou e nos tirou de um lamaçal de pecado onde nós vivíamos e de um lugar onde nós não conseguiríamos sair sozinhos. Você não conseguiria se salvar sozinho, você não consegue. Nenhum ser humano consegue se salvar sozinho. E eu fico triste, irmãos, quando eu vejo a prepotência do ser humano em dizer assim: por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso de um Jesus? Por que eu preciso de alguém que diz que vai salvar os meus pecados, se eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero, para andar por onde eu quero, para fazer aquilo que eu quero? A vida é minha, a vida é bela, eu faço aquilo que eu quiser, eu vou para onde eu for, eu faço como eu for. É verdade, você pode fazer aquilo que você quiser mesmo, mas depois que morrer, ou depois que Jesus voltar, como dizia aquela imagem, aí é tarde demais. A nossa prepotência é o princípio para a nossa queda. É por isso que o livro de Romanos é tão enfático ao nos ensinar que a pior coisa que existe é quando Deus deixa o homem viver pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades, porque o ser humano não sabe aquilo que é bom para ele. Mas Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador, Ele sabe aquilo que é bom, o seu plano é perfeito, o seu plano é agradável, e Ele só tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Você tem um resgatador que só tem pensamentos de paz a respeito da sua vida, meu irmão. Você tem um Deus que só tem planos bons para você, só tem planos de paz para a sua família. Agora, além de Jesus ser o nosso resgatador, Ele é o resgatador que não falha e que não desiste. Já pensou, irmãos, se Jesus desistisse como o senhor fulano lá desistiu? Já pensou se Jesus chegasse lá no Getsemane e falasse para Deus assim: Pai, esse cálice é pesado, Pai, afasta de mim esse cálice, eu vou desistir, eu não aguento mais. Você já pensou se Jesus desistisse? O que seria de nós, irmãos? O que seria de nós se Jesus desistisse de nós? E na correria da nossa vida, do nosso dia a dia, nós esquecemos no nosso dia a dia tantas coisas para fazer, tantas coisas para se preocupar. Às vezes a gente esquece que o motivo principal de nós existirmos é para glorificar o nome de Deus, e é para agradecer, levantar de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter morrido naquela cruz, pelo Senhor não ter desistido de mim, não ter desistido da minha família. Eu aposto que tem mães, que tem pais aqui, que tem filhos que ainda não se entregaram para o Senhor, e que você não desiste de orar por eles. Eu aposto que tem familiares aqui que não desistem de orar pelos seus, porque você quer ver a sua casa prostrada diante do Senhor. Você quer, como lá o livro de Atos diz, aquele carcereiro: eu e a minha casa louvaremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem esse anseio no seu coração. Irmãos, Jesus não desistiu de nós. Não desista de orar pelos seus familiares, não desista de lutar pelos seus familiares para que eles sirvam o Senhor, assim como Jesus não desistiu de nós. E terceira e última lição que eu aprendo nessa manhã, e que eu quero que você aprenda também: Jesus é o nosso resgatador que nos deu uma nova família.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você faz parte da minha família. Vai, fala para ele: você faz parte da minha família. Esse povo aqui e o povo de Deus espalhado pela face da terra é um único povo. E é por isso que quando tem alguma igreja que fala assim: não, nós somos exclusivos, só entra no céu se for dessa igreja aqui. Misericórdia para eles. O povo de Deus é o povo único. O povo do Senhor é o povo exclusivo dele. Não existe placa de igreja, irmãos. Claro, existem as heresias por aí afora, tem que tomar cuidado. Mas o povo de Deus é um povo único. É uma família única. E nós temos que clamar, amados irmãos, para que as pessoas que ainda não conheceram Jesus façam parte dessa família maravilhosa. Essa família erra e erra muito. Essa família peca muito. Mas essa família nunca perece. Essa família nunca vai perder a geração, a posteridade, irmãos. Assim como Boaz assumiu a responsabilidade lá com Ruth para continuar a família de Malom, de Elimeleque, a família de Jacó, a família de Abraão. Jesus morreu naquela cruz para dar uma nova família. Hoje nós somos o novo Israel de Deus, a geração do Senhor, geração que pula, geração que dança, geração que canta, geração que adora o Senhor, geração que louva a Ele, que diz: Senhor, muito obrigado, Deus, pelo seu resgate naquela cruz. Feche os seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça, diga: Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz. Agradeça o Senhor pelo que Ele fez. Agradeça ao seu resgatador. Diga: Senhor, obrigado pelo Senhor me resgatar, Pai. Obrigado pelo Senhor morrer pelos meus pecados, Deus. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz e nos fez um povo seu, um povo para te adorar, para te exaltar, um povo feliz, Pai. O povo do Senhor é o povo mais feliz da terra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor está conosco todas as manhãs. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs em nós, Pai. E nós declaramos nessa manhã: renova sobre nós as tuas misericórdias. Se alguém aqui nessa manhã está cansado, sobrecarregado, se alguém aqui nessa manhã está preocupado com os problemas da vida, Senhor, toca nele agora, Deus. Toca na vida dos meus irmãos nessa manhã e seja com eles, Espírito Santo de Deus. Retira as preocupações da mente dos meus irmãos, Pai. As preocupações se vai ter o que ganhar, se vai ter um trabalho, as preocupações da semana, as preocupações do fim de ano, Senhor. Está chegando as contas, está chegando, Senhor, tantas coisas. Senhor, o povo anda tão preocupado, meu Deus. Mas o Senhor nos diz para nós chegarmos a Ti, porque o Senhor tem um fardo leve, Deus. O Senhor não é um Deus de julgamento, não é um Deus, Pai, não é um Deus pesado. O Senhor é um Deus que alivia a nossa carga, Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos chamou, Deus. O Senhor nos chamou primeiro. Então, faz renascer no coração da vida dos meus irmãos e da Tua igreja, Pai, esse amor incondicional. Esse amor incondicional desse Deus resgatador. E toca em nós, Senhor Jesus, mais uma vez. Essa é a nossa oração nessa manhã, que nós fazemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, através dessa palavra, no nome de Jesus, irmãos. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.